Queridas irmãs, queridos irmãos, é um prazer mais uma vez ter a incumbência da reflexão da noite. E nós queríamos começar por uma citação que Emmanuel faz quando ele escreve o prefácio do livro No Mundo Maior, que foi um livro escrito pelo André Luiz. E esse livro foi escrito 2 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. E ele dá um título a esse prefácio, chamando-o de Na Jornada Evolutiva. E nesse prefácio ele faz um alerta sobre a quantidade de pessoas que desencarnam, milhares de pessoas que desencarnam todos os dias. E ele faz referência que muitos deles demandam o país da morte como espíritos menores, que não chegaram a ser homens completos. E eu quero crer que quando ele fala que não chegaram a ser homens completos, ele está falando de que ainda a nossa natureza, muitas vezes, está muito próxima à natureza ainda dos animais dos quais somos herdeiros. Diz ele então que essas pessoas, essa grande massa de pessoas, parte para a vida espiritual imaginando que são os eleitos de Deus, esperando no outro lado da vida graças para si, tendo desejado sempre o inferno para os outros. E por fim ele diz que contam eles, de forma leviana e inconsequente, com privilégios os quais eles jamais fizeram nada por merecer que justificasse tais privilégios. E eu fico me perguntando se nós, às vezes, não estamos arrumando as nossas situações de uma forma também desorganizada, o que poderá ocasionar que nós também daqui partamos, enganados pela sutileza do pensamento do egoísta, que muitas vezes se imagina com privilégios que ele não quer dar para seus irmãos. E pensando então nessa possibilidade que nós possamos também estar equivocados quanto aos privilégios que possamos gozar, eu colhi para reflexão um comentário que Allan Kardec faz na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que nessa questão os espíritos tratam da finalidade da encarnação. Quando eles nos dizem que a encarnação para uns é expiação e para outros é prova ou missão. Então Kardec faz o seguinte comentário, ele diz: a ação do homem encarnado é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele, de Deus. Desse modo, por uma admirável lei da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E eu separei 2 partes dessa assertiva de Kardec para nós examinarmos à luz do tema que nós apresentamos hoje. A primeira parte é quando Kardec diz que a ação do homem encarnado é necessária ao progresso do universo e um meio desse homem progredir. Quando nós visitamos a questão 196 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o Espírito só pode se aperfeiçoar pela tribulação das existências corpóreas. Vejam que, mais das vezes, tudo que nós desejamos é não passar por tribulações. Não passar por dificuldades. Os Espíritos estão nos dizendo que é o único meio que nós temos para nos aperfeiçoar é quando nós passamos por essas dificuldades. E acrescentam que a nossa vida material é uma espécie de crisol. Crisol é um local
em que as pessoas são submetidas a provas ou condições extremas. Então, se nós não queremos passar por provas e condições extremas, nós, então, não deveríamos ter insistido tanto com os nossos amigos espirituais para que nós tivéssemos a oportunidade do reencarne. E na questão 168, há um reforço dessa ideia da progressão, quando os espíritos dizem que nós damos um passo no progresso cada dia, até quando nós não tivermos mais necessidade das provas. Então, nós só vamos não ter mais necessidade de passar pela provação quando nós tivermos alcançado um progresso que justifique nós não termos mais essa necessidade. Então, daí se pode concluir, dessas duas questões examinadas em conjunto, que as provas, as tribulações da vida corpórea, elas são necessárias para que a gente venha a alcançar o progresso. E nós sabemos que quando nós tivermos progresso num determinado nível satisfatório, aí sim nós experimentaremos a verdadeira felicidade. Emmanuel, ainda no mesmo livro do André Luiz, ele diz nesse prefácio que na experiência humana há de se vencer a preço de suor. Nós fazendo alusão que a nossa vitória depende de trabalho, de esforço, de coisas que naturalmente a gente não quer. A gente quer o descanso. A gente quer ficar numa situação em que nós não sejamos levados ao limite, de que nós não sejamos experimentados ao limite. Mas, na mesma mensagem, Emmanuel diz que nós não recebemos o dom da vida para matar tempo. E eu acho que aí ele fala muito de nós, né? Porque nós temos o péssimo hábito de, ao invés de aproveitar o tempo, a gente matar o tempo para que ele passe rápido. Os minutos deveriam ser tão valorizados por nós. Essa grande oportunidade de nós estarmos aqui nesse momento, curto espaço de tempo que pode alavancar um futuro promissor para todos nós. E a gente mata o tempo para que o tempo passe de uma maneira mais rápida. Muito bem, na segunda parte desse mesmo comentário de Kardec, a questão 132, ele também diz assim: por uma lei da providência, tudo é solidário na natureza. Interessante que a gente não tem isso muito na nossa mente. Quando eu falo nós, eu falo dos homens, da humanidade. O homem observa a natureza, percebe que a natureza é solidária, que o movimento de um astro altera o universo, que o pôr do sol altera a vida de todos os que habitam os planetas banhados pela sua luz. Mas nós não achamos que nós precisamos ser solidários. Nós hoje, agora, nesse momento, passamos o dia sendo servidos por alguém. Todos nós, a essa altura do dia, já fizemos uma refeição. Para que essa refeição fosse possível, talvez nós até tenhamos sacrificado algum irmão nosso menor, um animal. Talvez nós tenhamos nos alimentado de uma planta. Certamente nós nos beneficiamos do trabalho de um padeiro, de um açougueiro, do trabalho de um comerciante, do trabalho de um produtor rural, para que a gente alcançasse essa hora do dia, com a condição de participar desse encontro. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e pensamos qual a utilidade nesse dia que nós fizemos na vida de alguém, talvez a gente não tenha muitos pontos para apontar. Fugindo à regra, ou melhor, à lei da providência divina. Um professor fez uma experiência numa escola, ele levou uma certa quantidade significativa de balões e pediu para seus alunos que eles enchessem o balão e com uma caneta colocassem o nome nesse balão. Então ele pediu que os alunos espalhassem aqueles balões pelos corredores da escola. E assim eles fizeram, de acordo com as instruções do professor. Depois o professor reuniu eles na sala e disse: muito bem, agora eu quero que vocês voltem aos corredores
e cada um pegue de volta o seu balão que você extraviou num corredor e traga de novo para a sala para que a gente não deixe a escola cheia de balões. Os alunos por muito tempo tentaram achar os balões que eram deles e não conseguiam. Como ele deu um determinado tempo para o cumprimento da tarefa, eles voltaram à sala e disseram: professor, não foi possível. Nós não encontramos os nossos balões. Então ele disse diferente: agora vocês vão sair da sala e vocês vão pegar qualquer balão. E o balão que vocês encontrar, vocês vão pegar e entregar para o dono, para aquele que o nome está escrito. E rapidamente eles conseguiram recolher todos os balões. Isso é, na prática, o que a solidariedade representa. Quando nós procuramos só o que nós achamos que nos pertence, nós demandamos tempo e nós não alcançamos o resultado. Quando nós nos preocupamos em devolver aos outros aquilo que lhes pertence, quando a nossa preocupação passa a ser a do próximo, nós alcançamos em pouco tempo grandes resultados. A solidariedade é isso. E a felicidade é solidária. Quem de nós conseguiria ser verdadeiramente feliz se as pessoas que a gente amasse continuassem no sofrimento? Quem de nós teria o coração preparado para uma grande felicidade se a gente soubesse que um irmão, uma mãe, um pai, um filho estivesse numa situação de sofrimento? Quiçá nós largaríamos toda a felicidade para estar ao lado do seu leito, para estar amparando, assistindo, para estar dando apoio a essa pessoa que nós amamos e ainda se encontra infeliz. Então, dessa forma, nós entendemos que a prova que nós não queremos e que tanto fugimos dela, ela é a professora que nos ensina a pensar mais no próximo e menos em nós. É a professora que nos ensina por que da necessidade de amar ao próximo. E por que a gente precisa esquecer um pouco mais de nós, dos nossos desejos, das nossas ambições, das coisas que nós queremos, das coisas que nós queremos tirar dos outros. Essa é a função da dor. E ninguém mostrou mais isso que Jesus. Jesus viveu para servir ao próximo, inclusive com a sua dor. Por isso mesmo ele disse, Mateus registrou no capítulo 20, que Jesus nos afirmou: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E Jesus representou essa frase de uma maneira magistral, porque ele serviu a vida inteira aos outros e nunca se preocupou realmente com ele. Nunca teve um ato de egoísmo. Nós somos importantes na vida dos outros, mas nós precisamos fazer o nosso papel, ser solidário com os outros. Um ano antes desse livro que eu citei, No Mundo Maior, 1946, foi lançado um filme que chama-se A Felicidade Não Se Compra. É de um cineasta famoso que chama-se Frank Capra. E nesse filme interessante, conta a história de um espírito que se candidatou para ser um anjo. E para ele ganhar as asas que fariam com que ele se tornasse um anjo, foi-lhe dada uma missão. Uma missão, uma prova, né? Então ele veio no desejo de cumprir a sua prova e alcançar as asas que lhe tornariam anjo. E a prova foi que ele conseguisse ajudar um empresário que naquele dia, véspera de Natal, estava pensando seriamente em se suicidar, uma vez que os seus negócios foram arruinados por um banqueiro desonesto. Então o espírito, candidato a anjo, desceu até a terra rapidamente e foi ter com esse empresário. E realmente constatou que ele estava prestes a cometer o suicídio. O suicídio que às vezes nós cometemos intencional e muitas vezes nós cometemos sem intenção, mas nos suicidando no dia a dia do vício, dos maus pensamentos, dos maus hábitos de vida.
sendo o suicídio o maior crime que nós podemos cometer contra a lei de Deus, porque Ele nos emprestou um corpo perfeito para que a gente pudesse atender ao nosso maior anseio, que é o progresso, que é o aprendizado. E quando nós menosprezamos essa oportunidade, nós então cometemos o maior crime que nós podemos cometer contra a lei de Deus, o que certamente levará um século ou aos séculos para que nós possamos retornar ao ponto que estamos exatamente hoje. Então, o candidato a anjo expôs ao empresário a sua missão e o seu desejo de concluir a tarefa para que ganhasse as asas. E o empresário mostrou-se desinteressado no problema do candidato a anjo, no espírito, e disse que permaneceria no seu intento de cometer o suicídio. Foi então que o espírito disse para ele, mas isso é um desperdício. Você nunca se deu conta do quanto você é importante na vida dos outros? E ele disse, eu não sou importante na vida de ninguém. E ele então fez uma proposta, você pode vir comigo? E eles então, agora os dois em espírito, partiram para que o candidato a anjo mostrasse algumas coisas para o empresário. Primeiro ele mostrou no cemitério a sepultura de uma pessoa numa data bem recuada. E ele disse, eu conheço esse homem. Esse nome que está escrito na lápide eu conheço, é um amigo meu, ele não morreu, muito menos nessa data. E então o espírito lhe respondeu, mas teria morrido se você não existisse, porque foi você que o salvou do afogamento quando ele era jovem, e ele então não teria tido a vida que teve. Foi mais adiante e mostrou para ele uma mulher tristonha, introvertida, uma mulher amarga, sofrida. E ele olhou com atenção e disse, mas essa é minha esposa, mas ela não é assim, está muito mudada, ela é linda, ela é maravilhosa, vive feliz. E ele disse, mas não seria, se ela não tivesse tido a vida que você propiciou a ela como esposo, como pai, ela seria assim, triste, aborrecida, com uma vida sem sentido. Foi você que propiciou isso a ela. E depois ele mostrou alguns lugares da cidade onde se via antros de perdição, casas de jogo e prostituição. Ele diz, mas minha cidade não é assim. Não pode ser minha cidade. E o Espírito disse, mas seria? Se você não tivesse construído aquelas casas populares, se você não tivesse propiciado que a justiça na sua cidade fosse feita de forma mais adequada, a sua cidade seria transformada nisso. Você favoreceu a edificação de bairros, você propiciou desenvolvimento. E então, o nosso empresário entendeu que realmente era preciso enfrentar a adversidade financeira que ele estava vivendo e continuar realizando as coisas que ele realizava, porque muitas pessoas dependiam dele. E aí então disse, olha, com problema financeiro ou sem problema financeiro, eu então vou tentar novamente. Vou voltar para minha casa, enfrentar essa situação, e se a falência vir, eu começo tudo de novo. E foi para casa feliz. Como era a véspera de Natal, felicitando as pessoas que encontrava na rua, porque ele conhecia quase todo mundo. Quando chegou em casa, teve uma surpresa. Os amigos, que ele tinha muita gratidão por muitas realizações que ele fez, se reuniram para o Natal em sua casa. E entre eles fizeram uma pequena vaquinha e arrecadaram alguns recursos que eram suficientes para postergar a falência iminente. E ele então sentiu-se grato por não ter cometido suicídio, porque a solução estava a poucas horas daquele momento em que ele pensou nessa ideia tão errada de nós imaginarmos que tudo pode terminar com a morte. E naquele momento começaram a bater os sinos, porque era a virada do início do Natal. E dizem que quando os sinos da igreja tocam é porque um espírito no céu ganha as asas e se torna anjo. E ele pensou que certamente seria o amigo que evitou que ele cometesse o grande desastre. E a vida é assim, nós precisamos aprender como ele no filme, que nós somos importantes para muita gente, que é preciso nós enfrentarmos as nossas adversidades para continuar vivendo e fazendo diferença na vida das pessoas.
que é preciso que a gente dê o bom exemplo para os nossos amigos, os nossos filhos, a nossa família. É preciso que a gente viva com honra até o final, até o momento em que realmente a vida se termina, para que então nós possamos, do lado de lá, com a cabeça altiva, dizer que nós cumprimos a nossa tarefa. Provas terrenas são dificuldades, adversidades, aflições. A maior aflição que a gente imagina é a morte, porque a morte é desconhecida, então nós imaginamos que é o maior problema. Ou talvez outros, sabendo que tem dificuldade de enfrentar a morte, procuram abreviá-la para que ela venha logo, para que enfrente essa dificuldade de uma vez e passe por isso. Isso passa na cabeça de muitas pessoas que abreviam a vida. Mas para os espíritos, as provações são só experiências. Até porque eles sabem que a morte não existe, que nenhum de nós vai morrer. Nós só vamos trocar de corpo e continuar com as mesmas dificuldades. Aquele que tem vício continuará com vício, aquele que tem o sofrimento do corpo físico continuará com o sofrimento no seu perispírito. Então é necessário nós nos desempenharmos daquilo que nos cabe. Aflições vão ocorrer. Elas são inevitáveis, porque elas são aquilo que no colégio nós chamávamos de prova. Elas nos preparam para coisas melhores, para saltos maiores, para coisas que nós ainda não estamos preparados, fazem-nos nos adiantar. Eu li uma vez de uma articulista do site da FEB, que é a Marta Antunes Moura. Ela escreveu numa revista da Federação que a provação é quando o espírito é colocado em situação que o afasta da inércia, proporcionando-lhe oportunidades. Eu achei aquilo sem sentido. O que tinha que ver a inércia com a provação? Nós sabemos que a inércia é aquele movimento ou aquela condição que foi descrita, né, pelo Newton, é a sua primeira lei, de que se um corpo está em movimento, ele continua em movimento. Essa é a sua tendência. E que se ele está parado, a tendência é continuar parado. Então, por exemplo, se nós estamos parados dentro do nosso automóvel e nós arrancamos o automóvel, a nossa tendência é grudar no banco, porque nós queremos ficar no lugar que nós estamos. Nós temos que ser arrastados pelo automóvel para sermos conduzidos, porque a nossa inércia é de continuar parado no mesmo lugar. Quando alguém dá uma freada, nós estamos em movimento, nós somos jogados para frente, porque a nossa condição é continuar em movimento e o carro para. Então essa é a inércia. Depois eu percebi que ela era de formação na área de física. Daí eu pensei, bom, provavelmente por isso que ela fez essa associação. Mas aí um dia, lendo mais atentamente o Consolador, escrito por Emmanuel na questão 246, quando ele fala sobre a diferença entre provação e expiação, ele descreveu, está lá no livro, que a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Aí eu juntei as duas coisas. O que é um espírito rebelde e o que é um espírito preguiçoso? Um espírito rebelde é um espírito que está em movimento, mas no sentido contrário. Ele deveria ir para o bem, ele está indo para o mal. Ele é rebelde. Então, ele precisa ser tirado do sentido do movimento dele, precisa ser contrariado, ele precisa ir para o outro lado. E o espírito preguiçoso é aquele que está parado, ele não quer avançar. Então, o que é a aprovação? A aprovação é aquilo que provoca com que nós mudemos o sentido do nosso movimento, ou aquilo que nos coloca em movimento quando a gente não está em movimento. Consequentemente, tinha toda a razão a nossa Marta Antunes Moura, que a provação é quando o espírito é colocado numa situação que o afasta da sua inércia. Ou seja, ou faz ele andar, ou faz ele mudar o sentido. Quando é só mudar, a força tem que ser relativa. Vamos dizer que seja uma força de nível A. Quando ele está andando no sentido contrário, a força tem que ser bem maior. Porque além de fazer ele frear no sentido de ir para aquele lado, tem que fazer ele criar um movimento para o outro lado. Então, quando a nossa aprovação for muito forte, a gente já pode saber que nós estamos entre os rebeldes.
Quando ela não é tão forte, nós estamos entre os preguiçosos, né? Sem aquela estímulo, aquela oportunidade, nós continuaríamos indo para o lado contrário. Mas ainda na questão 132, que é que nós estamos nos detendo hoje, os Espíritos respondem que o objetivo da encarnação para uns é expiação e para outros missão. E essa palavra missão, que é usada no mesmo sentido da prova, é muito interessante e muito peculiar esse uso que os Espíritos fazem. E eles vão fazer, novamente na questão 115, né? A cada um Deus deu uma determinada missão a fim de fazê-los progredir. Na questão 119, as missões que desempenham os espíritos estão no desígnio da providência para a harmonia do universo. Está também no comentário da 266, quando eles falam do militar que vai para a missão e depois colhe os resultados da sua missão, e que nada valeria esse militar se ele passasse a vida inteira dentro do exército ou da força armada que ele pertence, sem nunca cumprir missão nenhuma, porque isso não lhe daria méritos de alcançar as promoções. Então nós perguntamos, mas qual a missão? Que missão é essa que nós devemos cumprir, que nós estamos deixando passar e nós não estamos nos dando conta? Que missão é essa que faz nós progredir? Que prova é essa que nós temos que passar por ela para que nós alcancemos essa elevação, essa perfeição? E eu aí digo, e a conclusão é minha, pode que algumas pessoas não concordem, que esse ensinamento Jesus nos deixou muito claro para nós. João registrou no seu capítulo 15, quando ele disse: sua missão, a missão de todos nós, é que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Essa lição é tão significativamente que ela é repetida 8 vezes na Bíblia. Eu vou citar 2, de 2 dos seus apóstolos. João também dirá: porque é mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Ou seja, muito antes de Jesus, a mensagem já era essa, do amor. E Pedro dirá: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E nós que somos pecadores, nós precisamos cobrir a nossa multidão de pecados. Nós precisamos apagar da nossa ficha os pecados que nós cometemos, os desvios da lei de Deus que nós tomamos. Isso há um meio, cumprindo o ensinamento de Jesus. Cumprindo bem a missão que nos foi dada por Jesus, de nos amarmos como Ele nos amou. Então eu contaria para vocês, sobre a questão da missão, uma outra história de um americano, o nome dele é Charles Plumb, e ele nasceu em 42, em novembro de 42. Então hoje ele está com 77 anos de idade, está vivo. E o Charles Plumb, ele se formou na Academia Naval de Anápolis, nos Estados Unidos, em 64, e ele foi piloto de um bombardeiro na Guerra do Vietnã. Então ele pilotava um jato F-4 Phantom, né? E ele realizou 74 missões de combate. Deve ter realizado muito mais missões dentro da sua carreira, mas missões de combate a bordo do seu F-4 ele realizou 75 missões. E ele estava prestes a já voltar para casa, porque o aviador, ele cumpre um determinado número de missão e depois ele é retirado, ele não voa mais, a não ser se ele voar fora de missões de combate. Então, 5 dias antes desse prazo ser concluído, que ele não voaria mais em missões de combate, e ele voltaria para casa, porque não teria sentido ficar na guerra, o avião dele foi abatido por um míssil. E o avião caiu, ele ejetou o assento, né? Ele se salvou, mas quando ele caiu de paraquedas, ele caiu nas mãos inimigas, né? Dos Vietcong. Então ele foi capturado e ele ficou 2.103 dias numa prisão vietnamita. Isso dá quase 6 anos da vida dele, ele passou numa prisão. Uma prisão que era
um cercado, uma jaula de taquaras de 2,5 metros por 2,5 metros. Então, nesse lugar onde ele foi preso, muitas vezes foi torturado, porque na guerra, na época, muitas vezes os prisioneiros foram torturados, né? Hoje é uma coisa que, pelo menos, procura se combater a tortura. Mas na época era comum e frequente. Mas mesmo naquela condição incomum, ele começou a se destacar muito com seus companheiros, que também eram prisioneiros, porque ele é muito criativo, tanto na comunicação, quanto criativo em levantar a moral das outras pessoas. Tanto assim que 2 desses anos que ele passou lá, ele cumpriu a função de capelão, ou seja, ele fazia a função do religioso entre eles, para que eles orassem e pedissem a Deus a coragem de passar por aquela dificuldade toda. Quando ele voltou, ele foi solto, sobreviveu, foi solto ao final da guerra. Então, quando ele voltou, ele foi condecorado com várias homenagens. Só para você ter uma ideia, no seu currículo ele tem, para quem sabe a importância dessas medalhas que eu vou citar, ele tem 2 corações púrpura, ele tem a Legião do Mérito, ele tem 2 estrelas de prata, ele tem 1 estrela de bronze e ele tem a medalha do prisioneiro de guerra, que é somente dada para aquele prisioneiro que teve um grande destaque quando estava preso. Muito bem. Ele voltou, fez os seus últimos anos, né, dentro da Marinha dos Estados Unidos e, após 31 anos de serviço, ele então se retirou. E aí ele começou a fazer palestras, porque as pessoas, pelo seu poder de comunicação, por toda a sua experiência, começaram a chamar ele para contar essa história para as pessoas. E ele começou a dar palestra e relatar tudo que ele aprendeu nesses 6 anos. Vejam, é uma experiência que ninguém desejaria passar, mas é uma experiência que fez ele aprender muita coisa, fez ele progredir. E ele começou a relacionar suas experiências com as necessidades das empresas, o que as empresas tinham que fazer para vencer as outras empresas. Hoje ele já fez mais de 4.500 conferências pelos Estados Unidos, em todos os setores da economia americana. As pessoas ficam encantadas quando ele traz esses paralelos entre o campo de batalha e a batalha comercial que as empresas travam entre si. Além disso, ele participou dos principais programas de televisão americanos, né? Foi no Good Morning America, no Nightline, no Larry King Live, no New Wars, com o Jim Larry. Então, ele é um cara extremamente famoso hoje. Um dia, após uma palestra, um dia de trabalho cansativo, ele estava num hotel viajando, então ele foi para o bar tomar um drink, né? Para relaxar no final da noite. E quando ele estava lá, acho que uma pessoa se aproximou dele. E daí perguntou se ele era o Plumb, né? Se era o cara que voou no Vietnã, né? Se foi o cara que foi abatido, né? E conseguiu, após anos preso, voltar para casa. E ele foi respondendo que sim, mas ele começou a se impressionar como é que aquela pessoa sabia tanto da vida dele, embora ele sendo uma figura pública. Mas ele viu que a pessoa tinha muito conhecimento sobre a vida dele. Então ele começou a ficar curioso e disse, escuta, a gente se conhece? Ele disse, sim. A gente não propriamente se conhece, mas eu lhe conheço. Aí ele falou, mas de onde você me conhece? Ele disse, eu era marinheiro, no mesmo navio onde você saiu para a tua última missão. E aquele paraquedas que você usou naquele dia, fui eu que dobrei. Então o Capitão Plumb fez uma grande reflexão. Ele sempre falou das suas conquistas, das suas realizações, daquilo que ele fez para fazer a diferença. Mas ele nunca se deu conta que ele foi salvo por um paraquedas. Ele ficou pensando que ele, oficial, tinha uma vida totalmente diferente a bordo do navio, de onde os aviões decolavam, e que aquele marinheiro certamente seria um marinheiro de segunda classe, que passava o dia dobrando paraquedas. Paraquedas que na maior parte das vezes não eram usados. Mas o paraquedas dele certamente foi bem dobrado. Certamente ele imaginou aquele humilde marinheiro em cima da mesa de madeira,
dobrando cuidadosamente todos os fios de seda do seu paraquedas para que propiciasse a oportunidade dele realizar o que ele realizou. Então, o marinheiro disse para ele, pelo visto, o paraquedas funcionou. Ele disse, claro que funcionou. Senão não estaria aqui. Senão não teria tido a vida que eu tive. Senão não teria realizado o que eu realizei. E a partir daquele dia, as suas palestras, ele começou a também falar disso. Dos paraquedas que ele precisou para realizar o que ele realizou. Porque a gente, mesmo que não use o paraquedas para cair do avião, para sair do avião, para se salvar, nós usamos paraquedas físicos, emocionais, psicológicos, que são cuidadosamente dobrados por pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas que às vezes nós não notamos, pessoas que às vezes são incógnitas, pessoas que às vezes são ninguém, mas que nos emprestam o seu detido trabalho para nos salvar a vida diariamente. E no início e no fim das palestras do capitão, agora ele usa a seguinte frase: quem dobrou seu paraquedas hoje? E é uma grande reflexão, porque nós precisamos ter gratidão por quem dobra os nossos paraquedas. Mais que isso, nós também somos importantes para alguma pessoa. O filme que nós reportamos foi para mostrar que sempre tem pessoas na vida para as quais nós somos importantes. Então nós precisamos acrescentar mais uma pergunta. Para quem eu dobrei o paraquedas hoje? Para quem eu teci cuidadosamente as dobras do fio de seda de paraquedas no dia de hoje? E se a resposta for para ninguém, nós precisamos acreditar que amanhã o dia tem que ser diferente. Mas se a resposta for verdadeira, eu preciso me perguntar como é que eu dobrei o paraquedas hoje? Para ter certeza que aquela pessoa vai se salvar. Para ter certeza que ela, quando precisar do paraquedas, ele vai funcionar. E se nós não cumprirmos bem a tarefa de sermos gratos para quem dobrou o nosso paraquedas e sermos cuidadosos para dobrar o paraquedas dos outros, certamente todos nós não vamos voltar a salvo para a nossa casa. E eu falo da verdadeira casa. A casa que nós encontraremos quando transpormos as portas da morte. Que nós o façamos não ludibriados por termos méritos que não temos, mas conscientes de que aproveitamos o tempo. Que assim seja.